Boa noite a todos, mais uma vez na nossa página do Facebook, transmitindo ao vivo a palestra da Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo. Hoje, dia 10 de setembro, 20 horas e 1 minuto, temos o prazer de receber nossa querida irmã Ana Carolina da Costa Ribeiro, responsável pela palestra da noite de hoje, convidada nossa do Grupo da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Guarapari. Boa noite, queridos amigos. Que possamos todos nós, nessa noite, estarmos com os nossos pensamentos voltados para o tema que será abordado, que diz respeito a todos nós, e que essas reflexões nos tragam um entendimento mais aprofundado e, ao mesmo tempo, o consolo. Como nosso companheiro Jair citou na sua prece, toda a humanidade passa por um período inusitado, um período de incertezas, um período de dores, de sofrimentos, mas também um período em que estamos sendo convidados a olharmos para dentro de nós mesmos, a nos conhecermos melhor, a nos compreendermos melhor, olharmos para nós com alto amor, praticando também o perdão, procurando dessa forma encontrar no nosso íntimo o que precisa ser melhorado, para que a nossa reforma íntima efetivamente aconteça. E também estamos sendo convidados a olhar para fora de nós, para os nossos irmãos em humanidade, para a família humana da qual fazemos parte, e que tantas vezes nos esquecemos disso, permitindo que o orgulho e o egoísmo prevaleçam nas nossas escolhas ou na nossa conduta. Que possamos então nessa noite, com este tema que é pertinente a todos nós, buscarmos pensar, refletir, trazermos esses entendimentos para a nossa própria vida. Porque se não somos nós que estamos passando pela perda de um ente querido, ou por a perda de um ente querido que seja uma criança ou um jovem ou um adulto, porque a dor é a mesma, será um dos nossos amigos, conhecidos, alguém está passando por uma situação dessa. Como é importante ter a compreensão das causas, não para diminuir a dor, porque a dor é inerente à nossa condição de ser humano, mas com essa compreensão, certamente virá uma consolação maior aos nossos corações feridos, e nós poderemos também levar essa consolação a quem está precisando. Portanto, o tema da noite, mortes prematuras, consta no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Nós vamos iniciar com uma pergunta. Nós estamos preparados para perder? E o verbo perder aqui está entre aspas, porque nós não perdemos. Mas a nossa fala aqui na Terra, o entendimento é que nós estivéssemos perdendo essa pessoa para sempre. Muitos creem assim, que nunca mais haverá um reencontro, que você nunca mais terá a presença daquela pessoa. Então, esse perder continua entre aspas, porque o que nós vamos tratar nessa noite é do entendimento à luz da doutrina espírita, que nos faz entender que nós não estamos aqui perdendo aquele ser, muito pelo contrário, nós tivemos o privilégio de conviver com ele, e ele então está retornando para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, onde um dia nos reencontraremos. Por isso, as mortes prematuras são um tema que chamam muito a atenção de todos nós, porque se referem às crianças e aos jovens. E nos parece muito injusto que esses seres que ainda não tiveram a oportunidade de viver uma vida no ciclo que nós conhecemos aqui, no nosso entendimento ainda material, né? Nascer, morrer, crescer, se desenvolver, envelhecer e morrer, seria o ciclo natural da vida. Nós então nos perguntamos, por que Deus permite que seres que ainda não tiveram a oportunidade de realizarem seus sonhos, de crescerem, de aprenderem, de passarem por experiências, sejam retirados da vida do corpo e retornem então para a pátria espiritual, sem terem conseguido realizar a Terra? E a nossa limitação do pensamento nos leva a pensar assim. Parece, no primeiro momento, uma grande injustiça. Por isso, Allan Kardec pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? E eles então respondem: expiação,
melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Eles terminam com uma pergunta: onde há justiça? E nós estamos nos referindo à justiça divina. Deus é a imensidade do amor. Ele é amor, ele é justiça, ele é misericórdia infinitas. Portanto, tudo que ele faz é embasado nessa justiça. A reencarnação é uma lei. Por ser uma lei divina, ela também está embasada na justiça. Seria injusto se nós vivêssemos apenas uma vez, tivéssemos apenas uma existência, e nessa existência, então, as crianças não tivessem a oportunidade de se tornarem adultas e para sempre não tivessem uma nova oportunidade, já que teriam apenas uma existência. Isso seria injustiça. Porém, nós compreendemos que Deus, por ser justo, nos dá a oportunidade de passarmos por várias existências. E elas têm uma finalidade útil. Expiação, porque esta aqui não é a nossa primeira existência. Nós já tivemos inúmeras reencarnações precedentes a esta. E por termos utilizado o nosso livre-arbítrio de formas diferenciadas, nem sempre para o bem, cometendo equívocos, atos impensados, prejuízos a outrem e a nós mesmos, é necessário que nós passemos pela expiação para resgatarmos os nossos débitos para com a lei divina. Por isso, um dos objetivos da reencarnação é a expiação. E também é o melhoramento progressivo da humanidade. Porque à medida que cada um de nós se melhora, se aprimora, cada um de nós percebe e se conscientiza do seu papel enquanto ser espiritual, numa experiência material, nós vamos nos melhorando e com o nosso exemplo nós vamos arrastando aqueles que estão ao nosso redor. Assim, a humanidade progressivamente vai se melhorando. Por isso, esse melhoramento da humanidade é progressivo. E nisso se funda a justiça divina. Allan Kardec, então, faz uma pergunta, que é de número 199, também no Livro dos Espíritos, relativo à criança. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E a espiritualidade responde: a curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Aqui começa, especificamente, os esclarecimentos relativos ao tema da noite, mortes prematuras. Então, a pergunta foi feita bem clara: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? É o que nós observamos aqui na Terra. Muitas crianças morrem, muitas crianças desencarnam, muitos jovens também desencarnam. E por quê? E a resposta dos Espíritos nos traz dois aspectos. O primeiro é devido à interrupção anterior, de uma existência anterior, da vida daquele indivíduo, naquela circunstância em que ele vivia, vida esta que deveria durar tantos anos e foi interrompida antes do tempo. É uma causa. O efeito é que esse espírito irá reencarnar e nessa reencarnação ele viverá apenas poucos anos, ou poucos dias, ou poucas horas, vai depender do caso. Nós sabemos que cada caso é individualmente tratado. Por isso, não podemos enquadrar as situações que nós enxergamos com os nossos olhos limitados de espíritos encarnados em uma regra. Não há regras, não há generalização dos casos. Cada caso é tratado especificamente, individualmente. Portanto, quando nós nos deparamos com uma morte de uma criança ou de um jovem, pode ter sido pelo fato de que numa existência anterior, aquele espírito interrompeu a sua vida antes do momento que ela deveria durar, ou pelas vias do suicídio, direto ou consciente, ou pelos atos inconsequentes, movidos pelos desregramentos, pelo desequilíbrio, que o levaram então a desencarnar antes do tempo programado, já que a reencarnação ela é baseada numa programação pré-reencarnatória. Dentre os aspectos dessa programação pré-reencarnatória estão o tempo de duração da vida,
da existência atual, da existência do indivíduo. Então, se ele estava programado para viver 70 anos e pelos seus desregramentos desencarnou com 30, ele então ele infringiu essa lei divina. Ele antecipou o seu momento de retornar à pátria espiritual. Por isso, terá uma nova existência com o tempo reduzido que ele precisa resgatar ou restituir à divindade, né? À lei divina. Nós, então, aí podemos enquadrar as crianças que nascem e morrem, as crianças que vivem apenas por algum tempo, as crianças que chegam até a adolescência e desencarnam, ou chegam até a juventude e desencarnam, e são efeitos daquela causa que foi citada aqui. A outra causa que foi citada é que constitui provação ou expiação para os pais. Nesse caso, não está diretamente ligado ou apenas ligado aos atos do espírito que hoje ocupa o papel de filho, mas também àqueles que ocupam o papel de pais, que cumprem este papel de pais. Aí nós vamos então perceber que em existências anteriores, estes que hoje são pais, podem ter sido também pais daquele espírito e não terem cumprido com o seu papel devidamente, terem sido levianos, terem sido inconsequentes com seus filhos, praticado atos que os levaram a sofrer ou até mesmo a perder a vida, e hoje, na existência atual, eles precisam expiar esta falta, passando pela dor e pelo sofrimento desse filho ser retirado, entre aspas, né? Dele desencarnar em tenra idade. Então, esses pais precisam passar por essa experiência para perceberem as lições que eles precisam aprender relativas a isso, ao mau uso das oportunidades, das responsabilidades que Deus nos incumbe de cumprir aqui na Terra. E a justiça divina, que não falha, não erra de endereço, ela sempre irá chegar até nós, de uma forma ou de outra. Todos nós precisaremos quitar os nossos débitos com a justiça divina. Nós sabemos que ela é baseada, além da justiça, também é baseada no amor. Portanto, não devemos pensar que Deus está nos punindo ou está nos castigando, retirando aquele filho tão amado dos braços de seus pais. Não, não é. É por misericórdia. Ele está nos fazendo aprender. É um processo educativo. Nós somos seres espirituais, estamos caminhando para a nossa evolução e precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a valorizar a nossa vida. Então, quando uma criança desencarna, ou um jovem, pode ser uma expiação dos pais, ou uma provação. No caso de uma provação, digamos que esses pais, em espírito, tenham aprendido, já tenham adquirido conhecimento, e agora precisam passar pelo testemunho, pela prova, colocar em prova aquele conhecimento que eles adquiriram. Então, eles são convidados a virem como pais de uma criança, sabendo que essa criança não viverá muitos anos, não chegará à idade adulta aqui na Terra. E não quer dizer que isso gera um sofrimento para o espírito. Como dissemos antes, o espírito, quando tem condições, participa da sua programação reencarnatória. Então, os pais se programam para virem como pais, os filhos se programam para virem como filhos, sabem que viverão poucos anos nessa existência, os pais também têm consciência disso, mas pela misericórdia divina e o esquecimento do passado, quando nós reencarnamos, nós não nos lembramos disso. Por isso, vem essa questão, parece injusto realmente que Deus permita que essas coisas aconteçam. Aí Allan Kardec, na 199A, pergunta o seguinte: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? O que acontece com o espírito dessa criança? E a resposta dos espíritos é a seguinte: recomeça outra existência. Então, essa criança que desencarnou aqui, ela terá um futuro, terá uma vida espiritual, terá novas existências, novas experiências reencarnatórias. Não está tudo acabado. A morte é apenas a passagem para uma nova vida, para a nossa vida em espírito, que é a verdadeira, e para novas existências. Nós apenas fechamos um ciclo aqui na Terra. Aí nós podemos pensar,
Mas como que nós vamos falar isso para uma mãe que acaba de perder seu filho? Ou para um pai que acaba de acompanhar a desencarnação de seu filho? Será que ele está pronto para compreender isso? Aí vem para nós novamente a pergunta: nós estamos prontos para sofrermos a separação desses entes que tanto amamos? Não, nós não estamos prontos. Nós iremos sofrer, nós iremos chorar, nós iremos sentir dor, mas o Espiritismo traz o esclarecimento que consola. É a caridade viva, é aquilo que nos faz perceber que nós estamos aqui na Terra de passagem. Ao longo do nosso estudo, nós vamos compreender melhor essas colocações. Pois bem, aqui nós vamos então passar novamente para o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item que trata da justiça, das aflições e das causas das aflições. E então, os Espíritos tratam para a gente, e Allan Kardec nos retrata neste livro, que as aflições têm uma justiça, elas têm uma causa. E se elas têm uma justiça, elas estão fundamentadas nas leis divinas. Ninguém sofre que não tenha causa para isso. Ninguém sofre indiscriminadamente sem que haja um motivo ou um objetivo. Sempre há. Então, Allan Kardec, ele coloca o seguinte pensamento: que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. E ele continua os seus argumentos. Para nós vamos trazer essa reflexão. Existe uma causa. Mesmo que aparentemente, se nós sabemos que as causas das nossas aflições podem ser atuais ou estarem pautadas em vidas anteriores, nós vamos fazer uma análise. O filho desencarna. Será que a causa está na existência atual? Nós conseguimos identificar a causa nessa existência? Se não conseguimos, ela está numa existência anterior. A causa reside lá. Nós não vamos nos lembrar dela, não teremos consciência dela, mas teremos consciência de que existe um motivo. Então, essas anomalias, as crianças que nascem com deformidades, nascem com doenças congênitas, nascem com doenças incuráveis ou sofrem acidentes ainda pequenas e desencarnam, complicações relativas a essas doenças, e elas não têm como receberem a cura. Por quê? Porque algumas são curadas, outras não? Por quê? E aí a gente percebe, a causa está numa existência anterior. E aí, aparentemente, os pais não têm nenhuma relação com essas causas nessa existência. Quando a gente olha, mas os pais não provocaram isso nessa existência. Mas numa precedente, sim, certamente eles estão relacionados, estão enredados nas questões que ocasionaram essas consequências que todos estão vivenciando. Porque quando se passa pela desencarnação de um ente querido, todos sofrem, toda a família se abala, todos sentem aquela ausência. Então é importante a gente perceber que existe essa justiça das aflições, existem as causas das aflições, e nenhuma anomalia, nenhuma deformidade é injustiça divina. Todas elas são em decorrência do mau uso do nosso livre-arbítrio em algum momento das nossas reencarnações precedentes. Então, continuando o nosso estudo, na questão 198 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? E os espíritos respondem: se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. É uma outra questão que intriga a todos nós, não é? Se aquela criança,
viveu aqui na Terra, mas não teve tempo suficiente de praticar nem o bem nem o mal, ou melhor aqui na questão, não tendo podido praticar o mal, significa que ele é um espírito puro ou um espírito superior? E a resposta é bem clara para nós. Se ele não fez o mal, ele também não fez o bem. Ele não viveu o suficiente para isso, ou para ter consciência dos seus atos. Ele vive muito mais por instinto nos primeiros anos do que pelo discernimento de si mesmo. Portanto, Deus não isenta nenhum dos seus filhos das provas. Este espírito que hoje se apresenta como uma criança, nós dissemos no início, ele pode ser muito mais antigo do que todos nós, já ter vivido experiências que nós nem imaginamos. E ele reencarnou aqui nessa forma infantil. Mas Deus não vai isentá-lo das provas, senão ele estaria privilegiando um em detrimento de outros, aí ele seria injusto. Mas sendo Deus justo, ele age igualmente para todos os seus filhos. Todos têm as mesmas oportunidades, todos têm os mesmos recursos. O uso que farão dessas oportunidades e desses recursos é que vão determinar se a sua caminhada será de mais dores ou de mais alegrias. Vai depender do uso. Mas, como a criança ainda não tem essa maturidade do discernimento, ela simplesmente está cumprindo com aquilo que é necessário nessa existência, aquele tempo que ela precisa viver aqui. Mas se for um espírito puro, não é pelo fato de ser uma criança nessa existência que ele será puro. É um outro equívoco que nossos irmãos de outras religiões, ou até mesmo de outras crenças, outras crendices, desculpa, eles têm essa ideia de que, é um anjinho, ele é um inocente, tadinho, ele é apenas um anjinho, por que Deus permitiu que tal atrocidade acontecesse com ele? Nós sabemos que não é assim. Aquele espírito carrega uma bagagem, ele tem todo um histórico que nós desconhecemos. Então, se ele é um espírito puro, é pelo fato de já ter alcançado o grau de pureza, e não pelo fato de ter vindo nessa existência como uma criança. E aqui nós vamos abrir um parêntese para o livro Ação e Reação, em que André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos esclarece que quando um espírito superior reencarna na Terra, ele vem geralmente com uma missão. E pode ser que a sua missão seja de viver apenas alguns anos. E o objetivo dele reencarnar para viver alguns anos e desencarnar em tenra idade é fazer com que nossos corações se tornem um pouco mais doces, nos tornemos um pouco mais humanos, de sentir a presença daquela criança que ela traz um diferencial, uma luz. A sua presença faz bem àqueles que convivem com ela. São espíritos missionários que vêm para impulsionar o progresso, eles vão conviver com aquele grupo do qual ele faz parte e vão fazer a diferença. São crianças que têm em si a natureza de fazer o bem, têm a fraternidade já como um valor, e ela exerce esse valor em todas as suas atitudes. E aí ela vem, traz essa mensagem tão bonita através do seu exemplo, e ela retorna à pátria espiritual. E quando ela retorna, ela não vai passar pelas dificuldades que a maioria de nós passa. Para ela será tão natural essa retomada à sua vida de espírito, que ela não vai sentir nenhum desconforto, nenhuma perturbação. Ela simplesmente retoma a sua natureza espiritual, porque cumpriu aqui a sua parte, não tinha necessidade de reencarnar, porque não tem débitos a resgatar, não tem que progredir nesse sentido que nós temos através da reencarnação. Ela veio simplesmente por amor, se doar a nós, veio com essa missão e cumpriu a missão. Então ela retoma a sua natureza de espírito e dá sequência à sua vivência lá. O que não acontece com a maioria de nós. Nós vamos entender o que acontece com a criança daqui a pouquinho. Dando continuidade aqui, nós falamos que a justiça divina, ela tem como mecanismo a reencarnação. E Allan Kardec pergunta, em O Livro dos Espíritos, na questão 171, em que se funda o dogma da reencarnação. E a resposta vem para nós como uma confirmação, na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento.
tem a continuação da resposta. Mas este início já nos traz claramente que Deus é nosso Pai. E como Pai, Ele abre seus braços para todos nós. Não importa o tamanho do erro que nós cometemos, ou do engano, se não quisermos chamar de erro, porque são enganos, né? Não importa o tamanho do nosso engano, da nossa ilusão, Ele nos ama da mesma forma. E Ele sempre nos dará novas oportunidades. Nós abrimos novamente parêntese para citar sobre o suicídio, lembrando que aquele que deixa a vida pela porta do suicídio será também amparado da mesma forma que todos os outros. Ele apenas está numa situação um pouco mais complexa, já que ele abreviou a sua vida por vontade própria, mas ele continua sendo filho. E como filho, Deus o ama e dará a esse filho as oportunidades que ele precisa, para então reconstruir o seu caminho. Por isso a reencarnação é essa porta que Deus abre para todos nós. Todos nós temos essas mesmas oportunidades. Então essa justiça divina, ela nos deixa tranquilos em relação ao nosso futuro, mas não acomodados, porque precisamos nos esforçar por trilhar o bom caminho, já que nós já conhecemos este caminho. Mais será cobrado a quem mais for dado. E a nós está sendo dado a riqueza que a doutrina espírita nos traz, a revivescência do evangelho e os ensinamentos que os espíritos nos trazem, abrindo portas ao nosso entendimento, à nossa consciência. Então, nós precisamos estar muito cientes disso. Allan Kardec faz um comentário sobre essa questão. Todos os espíritos tendem para a perfeição, todos nós tendemos para a perfeição. Ninguém foi criado para sofrer ou para o mal. O mal é uma ilusão, uma criação do ser humano que ainda não encontrou o caminho do bem. Mas ele tem tempo de validade. Ele vai acabar. Ele acaba por si só. E o bem prevalecerá em todos os mundos, no nosso mundo. Nosso mundo está passando para uma próxima etapa, para o mundo de regeneração, que um dia nós almejamos alcançar, à medida que nós regeneremos o nosso íntimo. Cada um de nós precisa se regenerar. Então, Allan Kardec comenta, todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Vejamos aqui que coisa mais linda. Que Deus amoroso entende a nossa limitação, entende a nossa incapacidade de fazer mais, entende ainda a nossa infância espiritual, que nós ainda não temos a capacidade de abranger. Então, precisamos aqui estar muito certos de que se em uma existência não demos conta de realizar tudo o que nos cabia, ou seja, cumprir com a programação que nós mesmos ajudamos a construir no plano espiritual, escolhemos as provas, inclusive se iríamos casar, se teríamos família, qual a profissão que nós seguiríamos aqui na Terra, o tipo de morte que nós teríamos. São escolhas nossas, mas que podem também ser alteradas no percurso. E geralmente nós fazemos alterações nessa programação. Isso sofremos quando chegamos lá e percebemos, né, que malbaratamos o tempo, que desperdiçamos as oportunidades. Mas esse é tema para um outro estudo. Continuando aqui, a justiça de Deus nos permite realizar em novas existências o que não pudemos fazer ou concluir numa primeira prova. Allan Kardec também coloca que a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. Somos nós, homens em condição moral inferior, espíritos imperfeitos, caminhando a passos lentos para a perfeição. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. Então aqui precisamos ter fé no futuro
Independente da situação que vivemos hoje, das circunstâncias que precisamos vivenciar, a fé no futuro que nos dá a esperança fortalece o nosso espírito para enfrentar qualquer que seja o desafio, com resignação, com coragem, com a certeza de que Deus não nos dá um peso maior do que o que podemos carregar. Nós estamos passando por vicissitudes e estamos sendo amparados pela providência divina, pelos espíritos superiores, os espíritos protetores, os mentores espirituais, espíritos amigos que se afinizam conosco e nos acompanham na jornada terrena. Nós não estamos sós. Essa observação nós queremos levar aos corações das famílias que perderam seus entes queridos, que estão passando por esse distanciamento neste momento, mães que estão sem seus filhos, pais que estão sem seus filhos, aparentemente, porque a nossa visão material não nos permite compreender que eles estão mais próximos do que nós podemos imaginar. O Evangelho nos diz isso, a doutrina espírita nos diz isso. Nossos entes queridos estão próximos a nós, nos acompanhando, nos protegendo. Nós precisamos ter essa certeza da fé no futuro, do reencontro, e que o que vai valer é o que nós estamos fazendo aqui. O que nós fazemos aqui hoje vai determinar a nossa vida futura. Estes reencontros, essas relações, as condições que nós vamos chegar ao plano espiritual estão sendo construídas agora. Precisamos estar atentos, precisamos nos preparar, precisamos viver, valorizar cada instante nessa existência, que é uma dádiva de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, existe uma nota de Allan Kardec sobre a necessidade da encarnação. E ele diz que a encarnação precisa ter um fim útil, como nós já estudamos hoje. Então ele pergunta, qual seria o fim das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Muita consolação, não é, meus amigos? Isso enche o nosso coração de uma tranquilidade tão grande, de uma serenidade, mesmo que esteja sendo difícil passar pelo momento que nós estamos passando, até coletivamente por este momento, mas com certeza nos traz aqui que a lei divina, ela é baseada neste amor, o amor que está além de tudo isso que nós vivemos aqui, que é efêmero, que é passageiro. Nós estamos construindo as bases da sociedade verdadeira, a sociedade espiritual em que todos são irmãos, em que a fraternidade impera. A solidariedade e a caridade são naturais para todos nós. É o que nós almejamos alcançar. E nós vamos conseguir construir essa sociedade quando nós conseguimos construir esses valores dentro de nós. Quando nós realmente nos aprimorarmos e valorizarmos a vida que Deus nos concedeu. Então, nós estamos percebendo que a morte das crianças, a desencarnação das crianças não é inútil. Ela tem uma finalidade útil, educativa, reconstrutiva, regenerativa, e é apenas um instante diante da eternidade. Uma vida aqui na Terra, que seja de 100 anos, não é menos que um dia na eternidade. Ela é apenas um piscar de olhos. Ela passa. E quando ela passa, nós vamos levar daqui o que nós mesmos construímos. Os bens do espírito, as virtudes, os valores que nenhum tipo de dano sofrem. Eles permanecem em nós. Nós carregamos conosco. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, essa é uma fala que nós devemos trazer para dentro de nós, como todas as outras, mas olha que lindo, no item 19 do capítulo 13. O guia protetor
em 1862, nos traz essa mensagem. É o finalzinho da mensagem dele. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Nós estamos nos aproximando de Deus. Nós estamos sujeitos à sua bondade, à sua sabedoria. Nós não sabemos o que é bom para nós. Tanto que numa prece nós não sabemos pedir. Nós pedimos coisas que não temos condições de dar conta delas. E Deus, como o Pai, nos concede aquilo que nós necessitamos e não o que nós desejamos. Porque somos essas crianças espirituais que não sabem o que é bom, não sabem ainda. Então, Ele que sabe, Ele que conhece o íntimo do nosso coração, conhece o nosso imo, conhece as nossas fibras mais íntimas, nos concede aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento. E os laços que nos unem, eles são laços que vêm antes dessa existência. E os que são verdadeiros, que são pautados no amor, no afeto verdadeiro, nunca se rompem. Portanto, se o filhinho partiu daqui ainda criança, ele vai continuar sendo aquele filhinho amado. E ele recebe o amor dos seus pais, dos seus familiares. Onde ele estiver, ele vai conseguir captar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Que os nossos lares sejam locais, não local físico, né? Mas a reunião das famílias que formam os lares sejam pautados sempre nesse amor, no respeito, na gratidão a Deus por ter nos reunido numa mesma família. Nós não temos a noção exata do porquê viemos naquela família, mas se soubermos fazer com proveito, cumprir o nosso dever moral com aqueles que são os nossos familiares, teremos uma paz íntima, uma alegria íntima. E ao nos reunirmos novamente no plano espiritual, como será lindo esse reencontro? Como será? Precisamos pensar nisso. Não acaba tudo aqui. Nós vamos passar para o que acontece então com a criança no plano espiritual. Qual é a sorte desses espíritos depois da morte? O que acontece com eles? Allan Kardec pergunta, na questão 197 do Livro dos Espíritos, poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E eles respondem, algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido muito maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Aqui nós vamos nos lembrar que quando a gente observa no nosso lar, na nossa casa, que uma criança nasce, nós percebemos que essa criança vem muito mais esperta do que nós. Eles vêm com uma inteligência que parece que é superior à nossa. Eles fazem coisas que a gente não sabe fazer. A gente fica perdidinho com as atitudes deles. Eles nos auxiliam muitas vezes, nos ensinam coisas. Que bonito, porque nós percebemos que não somos os donos da verdade. Não estamos aqui para ensinar nada a ninguém. Porque no final das contas, aqueles que estão no papel de filhos, ou de pais, ou de irmãos, ou de cônjuges, na verdade é apenas um papel. Porque o nosso parentesco real é de irmãos em humanidade. Somos todos irmãos, passando por experiências diferentes, cumprindo diferentes papéis. Mas as crianças, geralmente, podem ter sido espíritos que progrediram muito mais que nós. E eles vêm na nossa família para nos auxiliar também a progredir. Então, esse auxílio é recíproco. E ele pergunta também, Allan Kardec, pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? E a resposta confirma o que nós acabamos de falar. Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amildadas vezes na terra? É o que nós percebemos muitas vezes, não é? Então, nós vamos compreender que ao desencarnar, o espírito que animava o corpo de uma criança nem sempre retorna de imediato à fase adulta. Mas por que a fase adulta? Quer dizer que não existem crianças no plano espiritual?
Não, o que quer dizer é que o espírito, na forma perispiritual usual em que ele se apresenta, no mundo dos espíritos, é a forma adulta. A sua realidade espiritual é de um adulto. Ele passa pelo processo de miniaturização do seu perispírito para que seja possível a reencarnação, porque o perispírito é a matriz do corpo físico. Então, este corpo espiritual, esse invólucro perispiritual, ele se reduz, né, à sua forma para que seja possível a reencarnação. Ao retornar ao mundo espiritual, naturalmente o espírito vai buscar a forma que é a forma usual dele, que é de um adulto. Mas isso não ocorre automaticamente. Vai requerer um tempo. E esse tempo é necessário aos reajustes que esse espírito vai precisar passar, já que o seu psiquismo foi alterado para que ele pudesse reencarnar num corpo infantil. Como ele está retornando ao plano espiritual, este domínio da sua capacidade mental não se dá automaticamente. Ele precisa ser amparado, resguardado, cuidado, e o tempo que vai levar para que isso ocorra, no livro Ação e Reação, André Luiz fala sobre isso, é relativo a cada espírito. Vai depender do seu crescimento lá no plano espiritual, crescimento iluminativo, da sua consciência no plano espiritual. Nós vamos citar daqui a pouquinho uma colônia para ilustrar como isso acontece, esse amparo aos espíritos que desencarnam crianças ou jovens, mas no texto que nós estamos lendo diz o seguinte: ao desencarnar, o espírito que animava o corpo de uma criança nem sempre retorna de imediato à fase adulta. É bem verdade que volta ao seu precedente vigor, uma vez que não sofre mais as limitações da vida no plano material. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. É um processo que ele vai passar. Ele vai precisar de todo o auxílio dos mentores, dos espíritos responsáveis pelo amparo àqueles que desencarnam ainda crianças ou jovens. Mas é certo que ele vai alcançar novamente essa configuração adulta no seu perispírito com o passar do tempo. Nós também sabemos, pela doutrina espírita, que existem muitas instituições no plano espiritual dedicadas ao amparo à criança e ao jovem. Muitas colônias, postos de socorro, instituições que se dedicam a isso. Uma delas, que é citada no livro Ação e Reação, é o Lar da Bênção. Gente, não é o livro Ação e Reação, desculpa. É Entre o Céu e a Terra, ditado por André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele diz assim: é uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Essa colônia, situada no espaço espiritual correspondente às terras brasileiras, tem como objetivo preparar mães para a maternidade responsável e atender as crianças que desencarnam e encarnam. Tais crianças encontram aí o apoio necessário ao seu reajustamento espiritual. Assim é que, nos primeiros momentos como libertos do corpo físico, ou enquanto lhes dure o equilíbrio, são abençoadas pela assistência superior e amiga dos benfeitores espirituais do Lar da Bênção e pelo afeto inesquecível daquelas que foram suas genitoras, as quais, ainda presas aos liames da carne, são, no entanto, levadas à colônia para auxiliar e acompanhar o reerguimento dos filhos. É muito amor, muita misericórdia divina por nós. As mãezinhas que permaneceram aqui na terra, sentindo a falta dos seus filhos, durante o sono do corpo físico, a emancipação do espírito, elas são convidadas, elas são conduzidas a colônias como essa, para estarem com seus pequeninos novamente, para se reencontrarem com eles, para passarem momentos com eles, auxiliando-nos no reerguimento deles, no reerguimento espiritual deles. Depois elas retornam ao corpo físico, acordam pela manhã com aquela sensação
sonhei com meu filho, estou me sentindo tão feliz, parece que a gente estava tão juntinho, e realmente estava. Mas para ela vai parecer que era só um sonho, na verdade foi um reencontro. Por isso nós dizemos que os laços não se desfazem. Nós estamos em contato com esses seres que nós amamos. Nós podemos fazer prece por eles e essas preces chegam ao coração deles. Nós precisamos tomar um certo cuidado para não nos aprisionarmos na tristeza, na lamentação, nas queixas. Nós trouxemos aqui um exemplo no livro Jovens do Além, de Francisco Cândido Xavier, Diversos Espíritos, um caso de uma mensagem de um jovem para os seus pais. Nós sabemos que a certeza da imortalidade da alma é o que traz a consolação, traz a esperança aos nossos corações. E sabemos também que existe a comunicabilidade entre os dois planos da vida. Nós podemos nos comunicar com aqueles que partiram, eles se comunicam conosco. Chico Xavier é um grande exemplo daquele que foi o responsável, foi o instrumento, nas palavras amorosas, foi o carteiro que entregou tantas cartas consoladoras às mães com os corações despedaçados de saudade, também aos pais. Dizemos às mães, porque marca muito quando a gente se lembra daquelas mamães recebendo aquelas cartas psicografadas com informações, apelidos, formas de falar que apenas ela e seu filho sabiam. Como Chico poderia saber disso, dentre milhares de pessoas que o procuravam? E aquela mãe recebia aquela consolação, e tantas outras. Este livro, Jovens no Além, é apenas um exemplo, mas a literatura espírita é vasta. Quem tiver interesse, procure na literatura espírita livros que tragam essas informações, que são muitos. Nas casas espíritas, os companheiros podem informar, na SEB certamente irão informar como encontrar esses livros. Na internet hoje, que nós utilizamos como ferramenta, tem esses livros todos, para que nós possamos aprofundar mais neste assunto. Nós vamos finalizar o nosso estudo com a carta que foi trazida no ano de 1973, através de Chico Xavier, do jovem Vadi. E ele diz assim: meu pai, querida mãezinha, não chorem mais, não morri como pensam. O que sinto é a névoa das lágrimas com que me acompanham. Lembremo-nos, é muita atividade a desenvolver. Os outros, papai, pensemos nos outros. Procure com mamãe auxiliar aos outros rapazes. Não chorem mais, imploro. Ainda não pude acomodar-me com o trabalho aqui. Melhoro em espírito, quanto ao ânimo de que preciso para seguir adiante. Mas ouço as vozes de meus pais queridos chamando-me em pranto. Não queiram morrer para ver-me, encontrar-me. Esperar os desígnios de Deus. Entregarmos-nos a Deus. Tudo o que eu tinha era o amor de meus pais e de nossa querida Ashima, com a fé viva que recebi em casa, e não posso admitir que as nossas preces de antigamente sejam hoje lágrimas de inconformação. Estou contente, observando o amor com que procuram Jesus no templo da perseverança em Cristo, com a nossa irmã Guiomar. Também compareço às reuniões, também escuto as preleções e vou aprendendo novos ensinamentos. Desde a manhã daquela sexta-feira, 6 de julho passado, estou sentindo uma grande transformação. Antes do coração parar, em meus entendimentos com os amigos, já me via como que deslocado do mundo. Não julguem que vim para cá apenas antes da hora, que poderiam ter evitado o que sucedeu. Meus dias no corpo terrestre não podiam ser mais extensos. Agradeçamos a Deus, tudo terminou tão bem como começou, porque Deus me concedeu os melhores pais que eu não mereci e que poderia receber. Meu pai, aqui está comigo o vovô Abraão. Ele e eu pedimos para não chorarem mais. Preciso melhorar, papai, seguir a vontade de Deus para mim. Mãezinha, não pense em Natal triste.
Vamos auxiliar as criancinhas e construir um Natal melhor que os anteriores. Prometo fazer o que puder para ser útil. Agradeçam por mim o carinho dos amigos no colégio e nas reuniões. Estou bem. Beija-lhes as mãos e reúne os dois com a irmãzinha querida em meu coração. O filho reconhecido, Vadi. Meus irmãos, finalizando nosso estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que nós devemos rogar a Deus que abençoe aqueles nossos filhos ou filhos de nossos amigos que partiram para a pátria espiritual em tenra idade. Nós não devemos nos lamentar pelo futuro que eles teriam aqui, por tudo que eles deixaram de realizar, porque estaríamos sendo egoístas, querendo manter ao nosso lado estes que poderiam passar aqui na Terra por dores atrozes, porque nós não sabemos como seriam os anos seguintes da existência deles. Deus os retirou antes que eles pudessem sofrer mais do que nós podemos imaginar. Saibamos, foi a bondade divina que os retirou antes do tempo que nós gostaríamos. Claro que nós gostaríamos de tê-los sempre ao nosso lado aqui, mas poderíamos estar sendo muito egoístas querendo isso, se soubéssemos qual seria o futuro deles. Ou até mesmo por compreendermos que eles viveram o tempo suficiente, como esse jovem veio nos dizer. Seus anos não poderiam ser estendidos. Ele viveu, conforme a vontade divina, o tempo necessário. Mas o Evangelho, então, nos diz que nós peçamos a Deus que abençoe os nossos filhos. E ao fazermos esse pedido, sentiremos uma consolação em nossa alma, em nosso coração. E que se nós percebermos um pouquinho, sentiremos a presença desses filhos bem pertinho de nós, a nos envolver com seu amor, assim como eles também são envolvidos pelo nosso amor. Que o Mestre Jesus nos ampare nessa noite, que possamos todos nós, em comunhão de pensamentos, vibrar por toda a humanidade, que tanto necessita dessa luz do conhecimento, a luz da verdade, a luz da consolação, que possamos ser instrumentos que dentro das nossas possibilidades levam o bem, levam o amor aos corações. Muito obrigada aos companheiros da ASEB, a todos os internautas que partilharam conosco esses momentos, que o Mestre Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Agradecemos a Jesus por essa doutrina consoladora e pelo amparo que recebemos da espiritualidade maior. Que a equipe espiritual responsável pelo passe possa visitar o lar de cada pessoa que está assistindo esta palestra, amparando-a e aos seus entes queridos, auxiliando-os em suas necessidades. Que neste momento, energias salutares, vinda de planos elevados, envolvam a todos, higienizando, restaurando, tonificando, regenerando cada célula, auxiliando assim no restabelecimento dos órgãos do corpo físico, espiritual e mental. E assim, completando o nosso passe com a música, envolvendo a todos. Um sentimento me ronda, não sei dizer tudo de novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me ronda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi sua voz
falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno.